Olá, hoje a gente vai mergulhar fundo nos paradoxos do Bitcoin. E a ideia aqui não é falar de investimento, mas sim usar o Bitcoin como um espelho para a gente entender um pouco do nosso mundo de hoje. E para começar, vamos direto para uma das críticas mais potentes. Essa ideia de que o Bitcoin parece que inverte a lógica mais fundamental da economia. Para a gente conseguir desembrulhar essa história, vamos seguir um roteiro. A gente vai passar por 6 grandes paradoxos. Cada um deles meio que desafia o que a gente acha que sabe sobre valor e sobre dinheiro. Então, vamos lá. Começando por essa suposta insanidade. Essa noção de criar uma oferta do zero e, bom, ficar torcendo para que a demanda um dia apareça. Se a gente parar para pensar na economia clássica, o processo é bem intuitivo, né? Primeiro as pessoas precisam de algo, querem algo, comida, por exemplo. Isso cria demanda, e essa demanda é que incentiva alguém a produzir. É bem direto. Agora, o fascinante aqui é que o Bitcoin vira esse roteiro de cabeça para baixo. Ele cria um ativo que é escasso por definição e, no fundo, é como se ficasse na torcida para que uma necessidade por ele surja no futuro. É uma aposta. E essa ideia de criar valor meio que por decreto leva a gente direto para o segundo paradoxo. Essa tensão, sabe, entre a origem rebelde anárquica do Bitcoin e a realidade dele hoje, que está cada vez mais dentro do sistema. A promessa lá no início era de liberdade total, de estar à margem do sistema. Mas hoje a legitimidade do Bitcoin muitas vezes é vendida com base no fato de que ele está se integrando a esse mesmo sistema. É uma ironia e tanto, né? E aqui está o pulo do gato. A tecnologia por trás, o protocolo, ele continua lá, descentralizado, resistente. Mas na prática, para o dia a dia da grande maioria das pessoas, o acesso é controlado. Controlado pelas corretoras, pelos bancos, ou seja, justamente os intermediários que a ideia original era contornar. E isso puxa um outro debate que é sempre muito acalorado. Afinal, o Bitcoin é uma ferramenta para criminosos ou é uma linha de sobrevivência para quem está sendo oprimido? Olha, os números aqui podem surpreender. Um relatório de 2024 da Chainalysis mostrou que menos de 0,34% de toda a atividade com cripto está ligada a alguma fonte ilícita. Parece um número bem pequeno, mas a história não acaba aí. E esse gráfico bota as coisas em perspectiva de um jeito impressionante. Sim, criptomoedas são usadas para atividades ilegais, mas o volume é uma gota no oceano se a gente comparar com os estimados 2 trilhões de dólares que são lavados todo ano no sistema financeiro tradicional. Isso mostra a ambiguidade profunda da coisa. É uma ferramenta que pode ser usada por um venezuelano para comprar remédio, por um jornalista numa ditadura e sim, também por criminosos. A ferramenta é a mesma. Mas e o teste final? O que vale um ativo digital quando o mundo físico, o mundo real, desmorona? Em boa parte das crises, tanto o ouro quanto o Bitcoin podem servir como um porto seguro. Mas vamos pensar num cenário extremo, um colapso civilizacional com apagões no mundo todo. Aí o ativo físico, o ouro, continua ali. Já o digital se torna inacessível. Isso força a gente a se fazer uma pergunta bem fundamental, né? Sobre a natureza do que a gente entende por valor. E essa pergunta sobre o valor nos leva a uma questão mais técnica, mas que é igualmente crucial: a segurança da rede do Bitcoin no longo prazo, principalmente quando todos os Bitcoins já tiverem sido criados. Pode até parecer uma coisa de um futuro muito distante, mas a gente está mais perto do que se imagina. Cerca de 95% de todos os 21 milhões de bitcoins já foram minerados. A era da criação de novas moedas está realmente chegando ao fim. E o que isso quer dizer? Quer dizer que o modelo de segurança da rede, que hoje depende de mineradores sendo pagos com bitcoins novos, vai ter que mudar. A segurança vai ter que ser bancada inteiramente pelas taxas das transações dos usuários. E a grande pergunta é: isso vai ser suficiente? Então, depois de tudo isso, o que esses paradoxos todos nos dizem? Qual é a grande lição que a gente tira desse experimento tão complexo? A resiliência dele talvez não venha da sua perfeição técnica, mas sim das falhas que as pessoas enxergam no sistema atual. Vem de uma desconfiança generalizada nas instituições. Visto por esse ângulo, o Bitcoin acaba sendo menos uma solução e mais um sintoma, sabe? Um reflexo de um mundo onde os sistemas financeiros e de governo tradicionais já não fazem mais tanto sentido para muita gente. E talvez essa seja a reflexão mais profunda de todas. O verdadeiro concorrente do Bitcoin não é um outro ativo, como o ouro. É o sentimento de desesperança com o status quo.